Imagine só, informações exclusivas sobre a saúde do ex-presidente Donald Trump vazaram e os médicos revelaram detalhes que você precisa conhecer. Enquanto isso, nas profundezas da Rússia, um levante popular ganha força. Será um protesto genuíno ou uma encenação orquestrada? Essas ondas de insatisfação podem abalar os alicerces do Kremlin? E tem mais, a esposa do presidente revelou segredos sobre os bastidores de sua relação com Putin, envolvendo até mesmo os filhos em uma trama que poucos conhecem. Mas não para por aí. A Rússia começa a agir de forma estranha, evacuações misteriosas, deportações em massa e fronteiras se fechando. O que está acontecendo? Para onde isso vai levar? Todas essas histórias, e muito mais, você confere no resumo das principais notícias desta manhã, 12 de outubro. Aqui, você fica por dentro dos fatos mais urgentes e relevantes, com detalhes exclusivos e análises que ninguém mais oferece. Estamos falando de acontecimentos na Rússia, Belarus, Ucrânia e no mundo todo, sempre antes e com mais clareza do que qualquer outro veículo. Um exemplo do que está em jogo. De repente, um dos postos de fronteira entre a Estônia e a Rússia foi fechado. O motivo? Atividade incomum do lado russo em uma área peculiar, um trecho de território que se projeta para dentro do território estoniano, como uma ponta de lança. Os guardas russos patrulham a região como se fosse deles, afinal, é o que alegam. Mas hoje, o movimento estava fora do normal. As autoridades estonianas decidiram bloquear a passagem para evitar provocações ou incidentes, priorizando a segurança do povo. Primeiro, tentaram controlar o fluxo com patrulhas, mas alguns motoristas insistiram em atravessar. Diante disso, o governo optou por fechar completamente o trecho, classificando a situação como de alto risco. Agora, o tráfego está sendo redirecionado por rotas alternativas, passando por cidades como Varska, Torva, Matsuri e Sesniki. E a Letônia não fica atrás. Centenas de russos estão deixando o país às pressas. Mais de 800 cidadãos russos que não cumpriram as novas exigências migratórias têm até o dia 13 de outubro para sair, ou enfrentarão deportação. Segundo as autoridades, trata-se de pessoas que não passaram pela verificação obrigatória de segurança ou não comprovaram conhecimento do idioma letão no nível A2. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Letônia endureceu suas leis migratórias. No final de 2022, novas regras entraram em vigor, e em 2024, mais ajustes foram feitos. Os russos que vivem no país precisam solicitar o status de residente de longo prazo na UE, passar por um exame de segurança e comprovar sua idoneidade para permanecer no território. Cerca de 30 mil russos se enquadraram nas novas regras, e a maioria já cumpriu os requisitos. Outros 2,5 mil deixaram o país voluntariamente, mas centenas ignoraram as mudanças. Eles agem como se nada estivesse acontecendo, desabafa um oficial letão. Só percebem o problema quando param de receber a pensão. Aí ligam perguntando: por que não estou recebendo? Explicamos que não tem permissão de residência. Eles retrucam: onde está minha permissão? E nós respondemos: vocês deveriam ter seguido a lei. A partir do dia 13, a permanência desses cidadãos se tornará ilegal. Eles perderão acesso a serviços sociais e, se não saírem, serão expulsos pelas autoridades de fronteira. Enquanto isso, Lituânia, Letônia e Estônia estão elaborando planos de evacuação para a população civil, caso a Rússia decida escalar a agressão militar na região. Segundo fontes governamentais citadas pela agência Reuters, os países estão atualizando seus protocolos de defesa civil, definindo rotas de fuga, locais para abrigar evacuados e sistemas de comunicação para situações de crise. Um assessor de segurança nacional da Lituânia afirmou que essas medidas não são sinal de pânico, mas de responsabilidade. Afinal, estar preparado é a melhor forma de evitar surpresas desagradáveis. E na Rússia, o descontentamento cresce. Em Vladivostok, motoristas furiosos tomaram as ruas em protesto contra o aumento absurdo do imposto sobre carros importados, um salto de 500 a 800 vezes no valor. Agora, para trazer um veículo do exterior, será preciso desembolsar centenas de milhares, ou até milhões de rublos. O governo justifica a medida como uma forma de combater o mercado cinza e fortalecer a indústria automotiva nacional. Mas na prática parece mais uma tentativa desesperada de tapar os buracos no orçamento, esvaziado pela guerra e pelas sanções. Para os moradores da região, onde quase metade dos carros são modelos japoneses, a nova regra é um golpe duro. Eles chegaram a assinar um abaixo-assinado pedindo a revogação da medida antes de dispersar. Esse aumento é mais uma prova de que na Rússia, a guerra está sendo financiada pelo bolso do cidadão comum.
Enquanto isso, nos bastidores da política internacional surge a pergunta: a Ucrânia realmente precisa dos mísseis ATACMS? Especialistas afirmam que mais do que uma arma tática, a chegada desses mísseis seria um símbolo poderoso, um sinal de que os Estados Unidos estão redefinindo sua postura em relação à Rússia. Alguns analistas lembram que os ucranianos já têm experiência com sistemas americanos, como os usados para afundar navios russos no Mar Negro. Mas Moscou insiste que Kiev não conseguirá operar os ataques sozinha, e que isso poderia arrastar os Estados Unidos diretamente para o conflito. Em uma conversa recente, o especialista militar Alexandr Kovalenko explicou os desafios logísticos. Quando falamos em atingir alvos a 1.500 ou 2.000 quilômetros de distância, precisamos de informações precisas para guiar os mísseis. Não temos capacidade de vigilância suficiente para isso. Dependemos de dados fornecidos por nossos parceiros, especialmente a inteligência americana. Ou seja, a eficácia dos ataques dependerá diretamente do apoio dos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump já havia sinalizado que estava perto de aprovar o envio dos mísseis, mas queria entender como a Ucrânia planejava usá-los. No entanto, a Casa Branca teme perder o controle sobre o uso dessas armas, já que o alcance dos Tomahawks ultrapassa 1.600 quilômetros. E você, o que acha? A Ucrânia precisa desses mísseis ou é melhor conter o envio? Compartilhe sua opinião nos comentários. Nosso trabalho só é possível graças a você. Apoie-nos para que possamos continuar trazendo as notícias que realmente importam. Em outro episódio dos Bastidores da Política, o presidente Joe Biden teria revelado detalhes de uma conversa com seu homólogo ucraniano Jens Stoltenberg, ex-secretário-geral da OTAN. Stoltenberg mencionou o episódio em suas memórias, intituladas No Meu Turno, Como Lidei com a OTAN em Tempos de Crise. Segundo ele, a delegação americana ficou irritada com divergências na formulação de uma declaração conjunta sobre o apoio à Ucrânia e seu caminho para a adesão à OTAN. Em determinado momento, os Estados Unidos chegaram a cogitar remover qualquer menção à Ucrânia do documento. Biden, sentado ao lado de Stoltenberg, teria expressado sua frustração com a situação. Ao lado da mesa, Biden inclinou-se em direção a Stoltenberg e, em tom ríspido, deixou escapar uma expressão tipicamente americana. Zelensky está nos fodendo pela retaguarda. A frase, carregada de irritação, revelava não apenas a tensão do momento, mas também a frustração de Washington com as negociações que pareciam se arrastar sem solução. Mais tarde, o ex-secretário-geral da OTAN conseguiu convencer Zelensky de que até mesmo uma versão diluída da declaração representaria uma vitória diplomática para Kiev. Afinal, em tempos de guerra, qualquer avanço, por menor que fosse, poderia ser explorado como sinal de unidade ocidental. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Igreja Ortodoxa Russa, ROC, continuava a surpreender, ou melhor, a chocar com suas práticas. Em uma paróquia local, fiéis se depararam com um aumento repentino nos preços de serviços religiosos como orações e rituais. Uma mulher, que todos os anos encomendava uma missa em memória de seu marido falecido, viu o valor saltar de 3.000 rublos para impressionantes 5.100 rublos em apenas 2 anos. Quando questionou o padre sobre o reajuste, ouviu como justificativa que as tarifas são estabelecidas pela hierarquia. Para os moradores, porém, o episódio não passava de um negócio descarado com a fé, uma exploração cínica da devoção alheia. Afinal, como cobrar por algo que em teoria deveria ser sagrado e gratuito? Do outro lado do Atlântico, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, revelou detalhes de uma comunicação direta com o Kremlin. Segundo ela, após enviar uma carta a Vladimir Putin sobre o destino de crianças ucranianas deportadas para a Rússia, recebeu uma resposta formal e, desde então, mantém um canal aberto de diálogo. Nos últimos 3 meses realizamos várias reuniões e negociações, e 8 crianças ucranianas já foram reunidas com suas famílias, afirmou, destacando que Moscou forneceu documentos detalhados, incluindo biografias, fotos e relatórios médicos, sobre os menores. O Kremlin também teria concordado em repatriar jovens que completaram 18 anos recentemente, um gesto que, embora tardio, foi visto como um sinal de cooperação. A situação das crianças ucranianas na Rússia, no entanto, permanece alarmante. Kiev acusa Moscou de ter transferido ilegalmente mais de 19.000 menores, muitos dos quais foram adotados por famílias russas ou enviados para campos militares. Enquanto isso, o presidente Donald Trump passou por uma bateria de exames médicos que confirmaram sua saúde excepcional. Segundo o médico da Casa Branca, Dr. Sean Conley, os testes incluíram avaliações cognitivas, cardíacas e respiratórias, além de uma série de análises laboratoriais.
Os resultados foram surpreendentes. A idade cardíaca do presidente é 14 anos inferior à sua idade cronológica, declarou Conley, ressaltando que Trump mantém um desempenho físico e mental acima da média para sua faixa etária. O exame também incluiu a aplicação de vacinas contra a gripe e uma dose de reforço atualizada contra a Covid-19, preparando-o para uma agenda internacional intensa. Após os procedimentos, Trump não perdeu a oportunidade de alfinetar seus críticos. Passei em todos os testes cognitivos com louvor. Vocês deveriam tentar um dia. A declaração, típica de seu estilo provocador, reforçou a narrativa de que, apesar das especulações sobre sua saúde, ele segue plenamente capaz de liderar. E assim, entre negociações diplomáticas tensas, escândalos religiosos e manobras políticas, o mundo continua a girar. Muitas vezes de forma imprevisível, outras vezes de maneira previsivelmente controversa. Acompanhar esses desdobramentos é essencial para entender as forças que moldam nosso tempo. Por isso, seu engajamento é fundamental. Compartilhe, comente, questione. Afinal, é assim que garantimos que vozes como a sua e a nossa sejam ouvidas. Até a próxima, e que as notícias sejam sempre a seu favor.